15 de novembro de 1889, dia da proclamação da República. E esta é a representação de como estava o céu na data deste fato histórico. Essa é a cúpula do plenário da Assembleia Legislativa do Rio, que você vai conhecer no Arte na Alerj. Quem está aqui comigo é a Caroline Cardoso, que é guia da exposição permanente aqui no Palácio Tiradentes. Caroline, obrigada pela sua presença. Vamos falar da importância dessa cúpula aqui dentro do plenário, porque ela tem uma representação muito significativa da história, né? Com certeza. Esse vitral foi construído por um artista italiano chamado Cesare Fomenti e ela representa o céu na noite do 15 de novembro. Hoje em dia, ela já está bem mais clara, porque ela passou por um processo de restauração e antes disso um processo de chuva ácida, vários fenômenos, né? Porque a Alerj é um prédio que está localizado no centro da cidade, então tem muita poluição. E na restauração ela acabou ficando bem mais clara, mas a representação original é da noite do 15 de novembro de 1889, data da proclamação da República. Agora a gente observa também pinturas, né, nessa cúpula, que também ajudam aí a contar a história do Brasil. Sim, são 8 pinturas, foram feitas pelos irmãos Chamblin. Elas foram feitas durante a construção do palácio mesmo, e elas de uma maneira quase cronológica, esses homens que fizeram a construção do palácio elegeram os momentos marcantes da história do Brasil na concepção deles. Que momentos são esses? Então a gente começa com a chegada dos portugueses, né, em 1500, depois a gente tem a catequese, que é uma coisa muito importante, porque são os padres ensinando aos índios, e a partir da aceitação dos índios em receber a fé cristã, é uma garantia que eles não serão escravizados, porque dessa forma a igreja legitima que eles têm alma. Diferente do discurso que eles tinham, por exemplo, com os negros, que por não aceitarem essa fé cristã, a igreja dizia que eles não tinham alma, portanto poderiam ser escravizados. Ao lado a gente tem a expulsão dos estrangeiros, né, porque nós tivemos várias tentativas de outros povos, além dos portugueses, de invadirem territórios brasileiros, como os franceses no Rio de Janeiro. A gente tem um retrato da colonização, portugueses e índios trabalhando juntos, de certa forma, né, uma hierarquia de poder ainda assim. Do lado, os bandeirantes. Quem foram esses bandeirantes? Foram homens que fizeram um processo exploratório do Brasil. Saíram do Rio de Janeiro, de outras terras já consolidadas, para o centro do país em busca de ouro e metais preciosos. E a partir disso, encontraram Minas Gerais e encontraram outras cidades, como Diamantina, que fez um comércio de diamantes muito importante para a história do país. Também tinham as bandeiras de aprisionamento de escravos, aprisionamento de indígenas. Então, os bandeirantes, eles além de descobrir outros territórios, também tiveram um papel econômico muito importante para a história brasileira. Nós temos a consolidação da monarquia, foi um quadro que, a fim de representar mesmo essa herança de 1822 até 1889, foi um período muito importante para a história do país, até em termos de ilustração das pessoas de uma certa elite, conseguir ir a Lisboa, ir estudar e voltar ao Brasil. Depois a consolidação das terras, porque nesse momento a gente já não está mais em guerra com outras províncias, então já tem uma configuração de Brasil muito próxima do que é hoje em dia, com exceção da compra do Acre. Ou seja, a representação aí da integração do nosso território, né? Sim, né? Porque diferente dos outros países da América Latina, o Brasil não se esfacelou. E até por isso a monarquia foi muito importante, para impedir esse esfacelamento do território, essa divisão, porque precisavam de um líder forte, a fim de evitar com que os interesses regionais tão díspares fizessem constituir vários pequenos países. Então, até a escolha de não virar uma república logo de cara, depois da independência, e sim ser uma monarquia, era para centralizar em torno da figura de Dom Pedro, que era muito querido, e não sai daqui da mesma forma, Pedro I, sai daqui debaixo de garrafadas. Você tem isso para mostrar esse Brasil, que vai do Oiapoque ao Chuí. E por último, nós temos a proclamação da República, né, o momento máximo que esses homens elencam como a liberdade e como os valores que vão regir o país daqui para frente. Ao lado das pinturas, no entremeio delas, nós temos a palavra lex, que significa lei em latim. E por que ela está tão lá em cima? E por que ela está sempre em cima em todos os outros espaços do palácio? Lex, por ser lei, a lei está acima de tudo. Portanto, está acima dos deputados e está acima dos cidadãos.
ela está aqui para ser um componente que nos une e que põe os homens a seguirem o mesmo conjunto de regras. Então, por isso a gente tem essa representação aqui também. Para conhecer esta e outras histórias sobre a política brasileira, visite o Palácio Tiradentes, Rua 1º de Março, sem número.